Seja muito bem-vinda à Cartonagem Raiz Criativa. Eu sou Edi, especialista em cartonagem, e prepare-se para descobrir como a cartonagem raiz criativa pode não apenas enriquecer a sua habilidade artesanal, mas também abrir caminhos para você produzir múltiplos formatos e aumentar suas vendas. Fique comigo porque ainda nesta aula você vai aprender a fazer esta caixa passo a passo, detalhadamente, mesmo que você não saiba nada sobre cartonagem, usando apenas ferramentas básicas. Vou te ensinar técnicas precisas para calcular as medidas corretas, garantindo que você não cometa os erros que a maioria das pessoas comete com o que é mais importante na cartonagem: as medidas exatas. Fique aí que daqui a pouquinho começamos a aula. Agora conheça histórias inspiradoras de alunas que começaram do zero e hoje criam peças incríveis com confiança e criatividade. Essas histórias são exemplos de superação. Elas conseguiram não apenas seguir as diretrizes do método Cartonagem Raiz Criativa, como também expandir seus horizontes, exercitando sua criatividade. Essas alunas provaram que com o método certo, qualquer um pode se tornar um mestre na cartonagem e criar peças incríveis. E você também pode fazer parte desse sucesso. A Zenaide começou a cartonagem do zero. Em pouco tempo já começaram a surgir as encomendas e através desses clientes começou a fazer restaurações em capas de Bíblia. Olha como chegam para ela e como ficam depois do trabalho concluído. Esse trabalho, além de lindo, útil, rápido de se fazer, é muito lucrativo. Agora confira o vídeo que ela enviou contando um pouquinho da sua história com a cartonagem raiz criativa. Nunca imaginei, né, que eu fosse fazer tanta caixa assim, diferente, com diferentes forrações assim. Eu fiquei pensando assim, que caixa que eu vou fazer agora? Porque, não sei por que eu só procuro caixa difícil. Porque depois que a gente faz aquela caixa que você achava tão difícil, então depois que você termina aquela caixa que ela tá tão direitinha, né, a tampa encaixando direitinho, e você vê as pessoas falando, nossa, que linda você que fez, aí você fica tão feliz, aí dá vontade de fazer várias, sabe, várias caixas diferentes. Então, eu vou mostrar pra vocês essa caixa que eu fiz recente, né, eu fiz assim, pensando no Dia dos Professores. Essa caixinha aqui da corujinha, eu fiz a caixinha, olha, gente, deu certo. Eu já tinha feito umas outras caixas, né? Também assim, da borboleta. Essa caixinha aqui de medicamentos também. A caixinha com divisória, com a bandeja, né? Aqui. Sabe? Quando você vê que conseguiu fazer uma caixinha dessa, assim, você fica muito satisfeita, sabe? A caixinha sextavada, eu amei fazer esse tipo de caixa. Sextavada eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que seria muito difícil, né? Fazer uma caixinha dessa. Não é difícil. São projetos que, né, criado por mim assim. Aí eu fico satisfeita, mas isso tudo por quê, gente? Porque é o curso. O curso que nos ensinou, assim, a projetar. A gente imagina e faz. Por isso que eu falo assim que eu fiquei rica em conhecimento em cartonagem, né? Me deu segurança. E eu fiz assim, sabe? Pensando de trabalhar nisso mesmo, ser o meu trabalho, assim, sabe? Porque eu posso trabalhar em casa e a gente vai longe, sabe? A gente vai longe com nossa criatividade. Eu tô voando alto. A Márcia já trabalhava com cartonagem, mas não tinha técnicas. Hoje, ela tem a intenção de se tornar professora de cartonagem na sua cidade. Eu, sem o curso, eu não teria condições de fazer o que eu estou fazendo hoje, porque eu não conhecia técnica, né? Então, eu quebrei bastante cabeça no começo, né? Fiz umas caixas que não ficaram boas, mas é a prática, né? Eu fui praticando, e cada uma que a gente faz é um aprendizado, até porque abre muito a mente da gente, né? Tu olha uma coisa, tu já pensa, dá para fazer assim. E no começo, eu, às vezes, não dava muito certo. Agora, a tampa, a medida, eu já não perco uma tampa. Dá certinho nas minhas caixas.
Eu fiz uma coisa para mim, para minha mesa lá na escola, e as pastas que a gente põe as fichinhas de registro dos alunos, eu fiz tipo uma caixa uma gaveta do arquivo, eu fiz uma caixinha alta e tá do lado do meu computador, na minha mesa, e as pastinhas estão tudo ali penduradinhas, suspensa. E para quem quer começar, né, é uma fonte de renda, né? Agora, no Dia das Mães, eu vendi por uns R$ 800. E eu vendi muita coisa separado, para presente, caixa para botar orquídea, caixa para cesta. Então, eu já tirei, sim, o que eu investi. Você já tirou o que investiu no curso? Sim. E eu tô aí para fazer um negócio que, estão me pedindo, mas eu não sei se eu vou. É um porta-tiara. Eu fiz as caixinhas pro Dia das Mães, né? Aí já teve umas professoras que compraram, e daí tem uma que queria para guardar tiara. Para mim, eu acredito, para quem quer aprender, é excelente, né? Porque tu aprende tudo, o curso é completo. É do zero, é desde riscar a caixa, né? De projetar, de pensar nas medidas, né? O curso é maravilhoso. Para mim foi excepcional. Essa é a Nanda. Já fazia forração em caixas de MDF e sempre sonhou em fazer cartonagem, mas pensava que seria muito difícil. Antes de terminar o curso, já estava vendendo suas peças e se sentindo segura de fazer qualquer formato e medida que o cliente pedia. Ela me enviou um áudio para eu compartilhar com você a experiência que ela teve com cartonagem raiz criativa. Vamos ver. Eu imaginava que a cartonagem era muito difícil para fazer, porque eu via vários formatos de caixa, medidas diferentes, e eu nunca imaginava ter a capacidade de um dia poder pegar e iniciar do zero e finalizar uma caixa. Eu me frustrava antes porque eu tentava reproduzir as caixas que eu via na internet. Parecia muito fácil, mas na hora de executar, de confeccionar, eu não conseguia, porque eu não tinha a técnica. Então, esse era o meu maior problema, não ter a técnica para desenvolver aquilo que eu queria. Aí eu conheci a Edi na internet, assistindo algumas aulas dela, e ali eu pude observar a forma de ensinamento, e foi onde eu decidi aprender o cartonagem raiz criativa. Agora eu consigo usar as técnicas certas, entender medidas, fazer caixas em formatos variados e do tamanho que eu quiser. Hoje sim, hoje eu domino a técnica da cartonagem para fazer o formato que eu quero. Eu imagino a peça e consigo reproduzir ela no tamanho que eu imagino também. E, inclusive, dentro do curso, no período do aprendizado, eu já estava vendendo caixas que eu estava aprendendo no período do curso, fazendo as aulas, e já fui aprendendo e consegui já fazer e vender caixas sem mesmo terminar o curso. Como, por exemplo, essa aqui, essa caixa coração, essa outra aqui, que é a caixa redonda. Essa caixa aqui é uma caixa que eu imaginei o formato dela, determinei um tamanho. É uma caixa com modelo ovalado, né? Forrada com tecido por dentro e por fora. Eu imaginei a altura dela, projetei e fiz essa caixa. A Margarete só sabia fazer caixas quadradas e retangulares. Depois do método, aprendeu a fazer múltiplos formatos e agora se sente segura e feliz com a conquista. E ela conta tudo isso nesse vídeo. Há muito tempo, né, que eu sou apaixonada com artesanato, desde solteira, né, desde menina que eu gosto muito de artesanato, né. Quando eu tive meu primeiro filho, eu resolvi parar, né, de trabalhar. Aí foi aí que eu comecei. Eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa, né, porque ficar parada também eu não posso.
até que eu conheci a cartonagem. As minhas dificuldades eram com as medidas, formato também, não tinha experiência nenhuma, tanto é que eu nem tentava, né, fazer, porque o material, querendo ou não, né, é um gasto. E eu queria aprender alguma coisa diferente dentro, né, da cartonagem. Foi quando eu vi o vídeo sobre cartonagem raiz. Opa, peraí, é isso que eu quero. Quero variar. E depois que eu consegui fazer essa caixa aqui, ó, nunca imaginei que eu poderia fazer. Né? Quando você vê o resultado, você fala, poxa vida, foi eu que fiz essa caixa, né? Isso aqui é uma conquista, né? Fazer a cabeça do Mickey, por exemplo, é uma conquista, né? Essa daqui, ó, ela é linda. Recebi vários elogios, olha, né? Eu sozinha, com minhas medidas, né, consegui fazer uma caixa dessa aqui, que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Um encaixe bonitinho, né? A perfeição por dentro, né? Isso que foi a minha conquista. O curso Cartonagem Raiz, ele não é complicado, ele é prazeroso. Eu amei. Se eu não tivesse feito o curso, eu ainda ia estar na mesma coisa, na caixa livro, na caixa quadrada, na caixa retangular. A cartonagem raiz, ela me deu segurança. Hoje, se eu ver uma peça, se eu quiser transformar ela na cartonagem, eu posso transformar ela na cartonagem. E como é prazeroso e gostoso essa arte de fazer cartonagem. As minhas ideias, sabe assim, nossa, estão florescendo. Amigas que vendem bijuterias, que vendem joias, entendeu? Ali eu posso criar uma caixinha, mandar para elas, gente, eu estou fazendo essas caixinhas aqui, ó, que tal para vocês colocar um anelzinho para dar de presente? As ideias da gente vai fluindo. E esse curso, ele tem esse poder. Isso é uma terapia. É muito bom. A Yumi não sabia nada sobre cartonagem, mas mesmo assim comprou o curso apenas para ter um hobby. E durante o curso se aventurou a fazer 50 caixinhas de lembrancinha. Fez tudo isso nas horas vagas após o trabalho. E ela me mandou uma mensagem que eu vou ler para você. Gosto de trabalhos manuais, mas não tenho muito tempo para me dedicar. Sou iniciante na cartonagem e, para mim, a cartonagem é um hobby, é uma terapia. Fiz esse curso com o objetivo de fazer 50 caixinhas de lembrancinhas de aniversário. Foi super desafiador, estava com um prazo muito curto para fazer. Sinceramente, fui corajosa de arriscar, também acho. Mas deu tudo certo, consegui. Que bom! Durante o curso de cartonagem, vi quanta variedade de formatos conseguimos fazer. É um curso completo. Obrigada, Yumi. Essa foi a mensagem que a Yumi deixou para você. Receber essas mensagens e ver que elas alcançaram seus objetivos com o método Cartonagem Raiz Criativa me enche de orgulho. É incrível ver o progresso e o sucesso de cada aluna. Se você está procurando uma forma de expressar sua criatividade ou deseja uma nova fonte de renda, este é o lugar certo para você. Ideal para quem busca tranquilidade ao esvaziar a mente e encontrar serenidade através de uma atividade prazerosa. A cartonagem oferece uma oportunidade única de trabalhar em casa, permitindo que você concilie seus compromissos pessoais, domésticos, com uma atividade criativa e lucrativa. E para você que se sente insegura em fazer cartonagem sem moldes prontos, aqui no Cartonagem Raiz Criativa, em cada módulo você poderá imprimir o molde da peça que está sendo ensinada na aula prática e a partir daí usar estes moldes como guias para calcular as próximas medidas. O foco do método está em inspirar você a criar peças únicas que refletem sua personalidade, habilidade e a necessidade do momento. Se você estiver curiosa para saber como eu iniciei na cartonagem, foi assim. Desde os meus 9 anos de idade, que o artesanato se transformou em uma paixão. Comecei com esmalte vermelho e um tecido branco pintando uma maçã.
E desde então, minha vida se entrelaçou com as cores, formas e texturas. Experimentei pintura em tecido, pátina, bordados e várias outras técnicas. Mas aos 18 anos encontrei a cartonagem e foi amor à primeira dobra. Naquela época chamávamos de caixas de presente e eu adorava a ideia de que as caixas poderiam ser tão especiais quanto o próprio presente. Conheci essa técnica durante as férias do meu estudo em prótese dentária. Na época eu trabalhava como auxiliar de escritório e era nas horas vagas que eu explorava a cartonagem como um hobby. A transformação do papelão me encantou e eu confesso que encanta até hoje. E com isso, o interesse das pessoas na minha arte me mostrou que a minha paixão poderia se tornar mais do que um hobby, poderia ser uma fonte de renda. E eu gostei da ideia, porque com isso eu ganhava a liberdade de administrar os meus horários. Com o apoio dos meus pais, troquei a certeza do meu trabalho e o futuro que teria como protética pela aventura das caixas de presente. Os desafios eram constantes. Comecei a trabalhar com as caixas em um espaço improvisado, sem proteção de fortes chuvas e ventos. Era na varanda da casa dos meus pais que eu fazia as minhas caixas. Mas eu estava determinada. A cada caixa que criava, também construía a minha história de conhecimento e habilidade. E pude confirmar isso com um pedido inusitado de um cliente, que queria uma cartola em forma de caixa. E eu nunca tinha feito uma, mas encarei esse desafio como uma possibilidade. E assim foi. Ele ficou satisfeito com o resultado e eu com a minha capacidade de atender à necessidade do cliente. E foi a partir daí que percebi que poderia produzir múltiplos formatos e vender mais. Muitas coisas aconteceram nessa jornada. Me casei, me mudei do interior de São Paulo para a capital, virei mãe e vim parar aqui no Japão, onde me trouxe mais desafios, mas também trouxe oportunidades de me adaptar. Encontrar o material certo em um país novo foi um grande desafio na época. Não tinha internet para facilitar, por isso foi difícil, mas encontrei o principal, o que eu tanto amava, que era o papelão. E é a base de tudo na cartonagem. E saber adaptar e inovar faz parte dessa arte. Hoje, depois de décadas de aprendizado e crescimento, minha missão é compartilhar esse conhecimento que fez surgir o método Cartonagem Raiz Criativa. Nasceu da minha jornada, da minha paixão pela cartonagem e do meu desejo de inspirar outras mulheres como eu a criar e a transformar suas vidas através da arte. Se eu conseguir, minhas alunas conseguem, você também pode. E eu estou aqui para guiar cada passo do seu caminho na cartonagem. Nos dias de hoje, pode ser tentador optar por tutoriais gratuitos e modelos prontos ao iniciar na cartonagem, prometendo um caminho rápido e sem esforço. No entanto, essa abordagem muitas vezes falha em cumprir suas promessas. Dominar verdadeiramente a cartonagem e alcançar a qualidade desejada requer mais. Os resultados frequentemente são desapontadores. Medidas imprecisas, acabamentos ruins e o uso inadequado de materiais podem distorcer completamente o projeto desejado. O que deveria ser um momento de prazer ou uma oportunidade de gerar renda pode rapidamente se tornar uma fonte de tensão
e descontentamento, comprometendo tanto a satisfação pessoal quanto as perspectivas de lucro. A abordagem correta para a cartonagem começa com o entendimento e a aplicação de uma metodologia sólida. O método Cartonagem Raiz Criativa te permite ir além dos moldes prontos e restritos, ensinando desde os fundamentos até as técnicas avançadas. Com ele, você ganha liberdade e a confiança para criar, não estando limitado a um único formato, mas sim explorando múltiplas possibilidades. Você aprende a compreender e aplicar cada etapa do processo criativo. Isso te capacita a personalizar suas criações e, se desejar, potencializar as suas vendas. No próximo vídeo, vou demonstrar como otimizei o processo de grandes encomendas feitas totalmente à mão. Vou compartilhar uma técnica simples e eficaz que apliquei em meu primeiro grande pedido de 200 caixas. Usei o projeto inicial como um molde que eu mesma criei, o que me custou apenas centavos, para riscar todas as outras 199 caixas. Esse método não só garantiu que todas as medidas estivessem exatas, economizando material, como também simplificou todo o processo, tornando muito mais ágil, prático, eficiente e muito lucrativo. Agora vamos colocar em prática tudo o que discutimos até aqui. Vou ensinar você a criar uma caixa de cartonagem rápida, prática e ideal para quem está começando ou deseja explorar o potencial comercial dessa habilidade. Acompanhe cada passo, anote suas dúvidas e descubra como é simples e gratificante transformar ideias em realidade. Chegou o momento tão esperado de fazer uma caixa do começo ao fim, passo a passo, com todas as dicas, as medidas, tudo muito bem explicadinho para que você possa reproduzir aí na sua casa sem nenhuma dificuldade. E a caixa de hoje é essa aqui, retangular, forrada com papel por dentro e por fora. E eu vou apresentar para você agora todas as ferramentas utilizadas dentro do método Cartonagem Raiz Criativa e as ferramentas também utilizadas para fazer essa peça. E você vai se surpreender de como o método é minimalista. As ferramentas que tem aqui são pouquíssimas. E eu sempre falo que não é as ferramentas que vai fazer de você um excelente profissional na cartonagem, mas sim todo aquele conhecimento que você adquire com essa técnica tão maravilhosa, cheia de possibilidades, que é a cartonagem. Lá atrás do vídeo eu falei que essa forma de fazer essa caixa é muito prática e rápida, porque nós utilizamos moldes, mas não é qualquer molde que você compra por aí, não. É o molde que você vai desenvolver, que você vai projetar. E hoje eu vou projetar com você esse molde e vou utilizar também esse molde para confeccionar essa caixa. Você vai ver que é muito tranquilo fazer isso, tá bem? Então vamos lá aprender quais são essas ferramentas importantes na cartonagem, no método Cartonagem Raiz Criativa. Nessa mesa tem tudo que você precisa para fazer uma caixa quadrada, retangular, sextavada, oval, redonda, coração, coelho, que mais? Uma infinidade de caixas. A cabeça do Mickey, uma flor, tudo que você precisa para fazer todas essas caixas está aqui. E você pode ver que é pouquíssimas ferramentas e algumas delas você pode até ter aí na sua casa. Eu vou explicar cada uma delas para você saber qual é a função delas aqui dentro da cartonagem. Então vamos lá. A ferramenta mais importante, no meu ponto de vista, na cartonagem, é o esquadro. Não precisa ser um esquadro especial. O que eu preciso dele é que isso aqui, ó. Eu não preciso que ele tenha marcações, numerações, nada. Eu preciso que ele tenha isso que serve para eu saber se o papelão que será feito a caixa, ele está realmente reto. Porque quando nós vamos fazer uma caixa como essa, retangular, o ponto de partida, para a gente chegar nas medidas, ele precisa estar muito retinho. O papelão precisa estar reto. Se ele tem 1 milímetro de diferença, quando eu chegar lá no final do meu projeto, a caixa vai estar pensa,
ela vai estar torta, não vai se encaixar direito. E aí, muitas pessoas acreditam que corta torto. Edi, eu não tenho coordenação motora, eu corto torto. Não, o problema não é que você corta torto. O problema é que você começou o seu projeto com um papelão torto, você não soube usar a régua da forma adequada. Então, essas coisas vai levando para que seu projeto, no final, fique torto, tá bem? Então, o esquadro, ele serve para isso, para alinhar o seu papelão, para que você consiga começar ali o seu projeto com ele todo no formato certinho, nas medidas certinhas, tudo reto, certo? A régua, você pode usar qualquer uma, mas eu recomendo que seja a de metal, porque ela é mais precisa que as outras. A régua de metal, ela tem os risquinhos, as marcações dos dois lados. E isso vai facilitar para que você tenha mais precisão nas suas medidas, mais precisão no seu corte. E isso você vai ver ali na frente quando eu começar mesmo a fazer a caixa, tá? Lapiseira. A lapiseira é importante para você ter um traçado uniforme. Quando nós utilizamos lápis, a ponta dele vai ficando mais grossa. Com isso, na hora do corte, pode cortar do lado de fora, pode cortar do lado de dentro e na hora dos encaixes não dá certo. Então, por isso, a lapiseira é mais eficiente dentro da cartonagem. A borracha é para apagar, caso nós riscamos torto. Compasso. O compasso é importante no cartonagem raiz criativa, porque nós fazemos caixa sextavada e caixa redonda. E é com ele que nós conseguimos chegar na medida que nós precisamos. Aí você pode pensar, Edi, mas uma caixa redonda eu posso fazer com prato? Pode, você pode utilizar um prato, mas e a tampa? Se você vai fazer uma tampa de encaixe um sobre o outro, tudo bem, mas e se você vai fazer uma caixa que a tampa, ela veste a sua caixa? Você não vai encontrar um prato que tenha as diferenças ali de tamanho exato para você fazer isso. Então, é mais fácil você utilizar um compasso que você vai ter certeza da precisão da sua caixa, entendeu? Então, o compasso, ele é importantíssimo, não precisa ser um compasso especial, qualquer um escolar é o suficiente para que você consiga desenvolver a caixa sextavada e a redonda também. Estilete. Estilete, qualquer estilete que você goste, ele precisa ser confortável na hora do trabalho. Tem esse pequeno, tem os grandes, qualquer um que seja confortável para você. O estilete circular, ele é opcional, tá? Ele vai ser útil na forração com tecido, mas se você mesmo assim vai forrar com tecido e não quer utilizar o estilete circular, não tem problema, porque a tesoura vai fazer essa função muito bem. É um pouquinho mais demorado, mas não tem problema, você pode usar a tesoura e descartar o estilete circular. Fica a seu critério. Não pense que se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Você vai, ele não é 100% necessário. Ele vai facilitar, mas não é necessário, certo? Espátula. A espátula, ela é importante para deixar o tecido lisinho, para deixar o papel lisinho na hora da forração. Mas se você não tem, você pode substituir por um cartão de crédito, por uma régua. Quando eu comecei na cartonagem, eu não usava espátula, eu usava régua. Então, dá normal, você pode utilizar. Mas se você quer comprar em loja de material de construção, você encontra e o valor dele é bem acessível, tá? Tesoura, qualquer tesoura. Mas quando nós trabalhamos na cartonagem com papel e com tecido, precisamos ter uma tesoura para cada coisa, porque a tesoura que corta o papel, ela não corta bem o tecido. Então, você precisa ter uma tesoura ali reservada para o tecido, para o corte ficar bonito. Pratinho, qualquer pratinho, não precisa ser um prato especial. Ele é para a gente colocar a cola, para usar o rolinho, para usar o pincel. Então, é um prato para isso, não precisa ser um especial. Até mesmo aqueles pratinhos de isopor que vem com frios do supermercado, é válido você usar.
Ele é um pouco leve na hora de você arrastar a cola, mas colocando uma fita dupla face ali embaixo, ele vai prender na mesa, vai ficar firme e você vai conseguir usar com facilidade. Rolinho de espuma se encontra também em loja de material de construção, também tem lojas de artesanato e tem uns menorzinhos, tem esse daqui, você vai usar o que você se sente mais à vontade, o que te dá mais conforto na hora do trabalho. Pincel. Existem uns pincéis redondinho, aquele lá não é legal na cartonagem, então dê preferência para pincel chato. E essa ferramenta aqui, você vai ter ela por muitos anos, ele dura muito. E de vez em quando você dá um agradinho nele ali, passando um condicionador na cerda dele para ela ficar macia. Da mesma forma que você faz no seu cabelo, você faz no seu pincel também. Deixa ali ele agir um pouquinho o condicionador, depois você lava e ele vai estar sempre com a cerda boa para você trabalhar, não vai ficar ressecado. Não precisa fazer sempre isso, de vez em quando, e você vai ter um pincel por muitos anos. Então é um investimento que você faz uma vez, depois a outra, só se caso quebrar ou você perder. Uma dica importante na cartonagem é que você tenha sempre uma toalhinha úmida para você limpar a sua ferramenta quando suja de cola, principalmente a espátula, para você limpar a sua mão quando suja de cola, a sua bancada se de repente sujou. Às vezes um acidente faz com que a cola mancha o tecido. Se você tem uma toalhinha úmida, você resolve o problema rapidinho e vai deixar o seu trabalho bonito, limpo, livre de manchas, tá? Agora vem a placa de corte. A placa de corte, ela ajuda para você manter a vida útil da lâmina do seu estilete por mais tempo. Mas se você não tem a placa de corte, você pode cortar em uma cerâmica, em um tampo de vidro, em um mármore. Tem gente que corta no chão quando não tem a placa. Lógico que a tensão nesses outros locais precisa ser redobrada para não movimentar. A placa, de certa forma, ela segura um pouquinho o papelão ali para ele não movimentar. Quando ela está muito gasta, o papelão movimenta mesmo assim, tá? Então, ela serve para isso, para você manter a lâmina do seu estilete com a vida útil mais longa. Então, se você não tem a placa de corte, não se prenda por isso, não deixa de fazer a caixa por causa disso, tá? Quando você puder, você adquire. Eu digo que ela preserva a ponta do seu estilete, porque na cartonagem nós utilizamos a pontinha dele para cortar. Se você corta no chão, no vidro, que são lugares rígidos, né? Essa ponta vai gastar com mais facilidade. Então, você vai ter que quebrar mais vezes, trocar a lâmina mais vezes. Eu digo quebrar porque essa pontinha aqui você pode trocar ela, você pode quebrar a pontinha para usar a próxima, tá? Então, quando a ponta ficou ruim, não descarta a lâmina inteira. Cada gominho desse daqui é uma lâmina nova que você tem no seu estilete, tá? Agora, se você vai optar por trabalhar com estilete circular, então você precisa ter a placa de corte, tá? Senão você não consegue usar esse estilete aqui, porque ele não vai cortar bem em outro local, precisa da placa de corte. Então, é um investimento que fica a seu critério aí, se você faz ou não. Não é necessário no momento, mas se você quiser investir mais na frente, é muito válido. Em termos de ferramenta, é isso que nós utilizamos no Cartonagem Raiz Criativa, apenas essas ferramentas. Em termos de materiais, aí agora vem o material mais importante que tem na cartonagem, que é o papelão. E no mercado, nós temos 3 tipos de papelão. O papelão cinza, que é muito conhecido, o papelão Paraná e o papelão couro. Esse aqui é o papel cartão. Ele é utilizado quando nós fazemos a forração em tecido, que aí o acabamento externo da peça, às vezes o acabamento interno, é feito com papel cartão. É esse aqui. Mas para fazer a caixa, nós utilizamos esses 3 aqui, qualquer um deles. O papel cinza, o papelão cinza, ele é encontrado no mercado por espessura, tipo 1,9 milímetro, 2,4 milímetro, 1,5, 1 milímetro, 0,75. Então, ele é por
espessura, enquanto o Paraná e o couro é por gramatura. Gramatura 100, gramatura 120 e por aí vai. Então, é bom você providenciar aí uma tabelinha na hora de comprar o seu papelão, para você saber a diferença de um e de outro. Mesmo eles tendo a mesma espessura, digamos que esse tem 1,5, esse daqui também tem 1,5, ele é diferente. O papelão cinza, ele é mais rígido. O papelão Paraná, ele é mais macio. O papelão couro também é um pouco mais rígido, mas se tratando de rigidez, o papelão cinza, ele é mais rígido. Então, mesmo que você use a mesma espessura, na hora de cortar, você vai sentir também que o cinza, ele é mais rígido, mais duro ali na hora de fazer. Então, é bom você entender sobre materiais na hora de projetar uma peça. E isso eu explico também dentro do Cartonagem Raiz Criativa, você vai entender essas diferenças, ok? Então, para fazer a caixa de hoje, nós vamos utilizar o papelão cinza. Outro material importante na cartonagem é a cola. E o importante nela é você escolher a cola PVA extra branca, tá? Então, é essa daqui. Tem a Cascorês, que é muito comum aí no Brasil, bem conhecida, mas tem outras marcas também. O que você precisa ver não é a marca, é se ela é PVA extra. Existem umas outras colas que elas são um pouco mais ralinhas do que a Cascorês, do que a PVA extra. Existem umas colas no mercado que ela é PVA, mas ela é mais rala, ela não é extra. Essa cola mais rala, ela é boa para fazer forração em papel, em tecido de forma alguma. Em tecido precisa ser a extra, porque depois você vai perceber na finalização do seu trabalho lá forrado com tecido essa diferença. Então, sempre opte pela extra. Para forração em papel, se você só utiliza uma cola PVA extra e vai fazer várias caixas em papel e quer diluir um pouquinho com água, pode, não tem problema nenhum, mas com tecido não, tá? Então, aqui é um material muito importante que é a cola. E não precisa ser cola disso, cola daquilo, não. A cola branca, ela é suficiente para muitas coisas. Não precisa achar que tem que ter vários tipos de cola. Não, essa aqui é suficiente para muitas coisas. Fita crepe. Aqui eu não encontro a fita crepe, por isso que eu uso essa fita amarela aqui. Mas ela é como se fosse uma fita crepe aí do Brasil. Então, você pode usar fita crepe, pode usar durex, no processo da caixa, quando você está montando a caixa. Quando você vai usar a fita crepe na caixa já forrada com tecido, não usa durex porque ele não aguenta, aí precisa sim ser a fita crepe, tá bem? Mas dependendo do estágio que você tá ali da caixa, pode ser substituído por um durex, sem problema nenhum. E o material que nós vamos utilizar hoje na forração é o papel. Esse é um papel de presente. Então, se você ganhou algum presente, deixou o papel guardado, é bonito e não tá amassado, você pode utilizar para fazer essa caixa. Esse é um papel de presente, esse não é um papel um pouco diferente, ele tem um pouco de textura, mas poderia também estar usando o papel de presente por dentro e por fora nessa caixa, tá bem? Então, todas as ferramentas e todos os materiais que nós utilizamos no Cartonagem Raiz Criativa está aqui, exceto numa forração de tecido, que aí estaria também o tecido. Mas não é o caso aqui. Então, você pode comprovar que realmente a Cartonagem Raiz Criativa, ela é minimalista, pouquíssimas ferramentas e muitas coisas você tem aí em casa. Agora, vamos realmente fazer uma caixa do começo ao fim. Agora, então, nós vamos aqui fazer a nossa caixa. E o primeiro passo é certificar de que o papelão está realmente reto usando o esquadro. Então, por aqui, ó, você vai ver assim. Na parte de baixo, ele tá batendo certinho no esquadro. Mas olha aqui na parte de cima. Ele começa certo e ele vai entortando. Então, eu sei que meu papelão está torto aqui. Então, esse lado eu não vou utilizar ele. Eu viro para ver o outro lado. Olha só a diferença. Ele tá retinho. Então, é aqui que eu vou começar o trabalho com o meu papelão.
esse lado está reto, então é por aqui que eu vou começar. E o molde que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Essa caixa, ela tem 10 centímetros por 8 e a altura dela é 5 centímetros. Então, a gente começa assim. Eu peguei o papelão do lado reto. E aqui, eu vou marcar os 5 centímetros, que é a altura. Eu vou começar pela altura dela. E aqui na régua, lembra que eu falei quando eu estava apresentando o material que a régua de metal ela tem 2 risquinhos? Então, o que eu faço? Aqui no de cima, eu bato ele aqui, ó, bem na bordinha do meu papelão, tanto em cima quanto embaixo. Isso faz eu ver que a minha régua está realmente reta. Se eu me preocupo só com um lado e não vejo de baixo, olha só, aqui ele tá batendo no 5, mas aqui não, aqui ele tá no 5.1. Então, eu já vou ter um projeto torto aqui. Por quê? Porque eu cortei torto depois? Não, porque eu não soube usar a régua da maneira correta, da maneira que me dá mais certeza de que o traçado está retinho. Então, eu coloco aqui no 5, que é a altura da minha peça. Se a sua caixa tiver 6, 7, você vai colocar no 6, 7. Então, a minha tem 5. E a mesma coisa em cima. Edi, por que você não marca uma vez só no meio? Porque isso não vai me dar precisão na hora que eu for fazer esse traçado. Eu posso deixar torto de um lado. Então, eu sempre gosto de marcar em 2 pontos para eu ter precisão. Porque dentro da cartonagem, a parte mais importante é agora. É o projeto. Porque se você fez alguma coisa errada no projeto, alguma coisa torta no projeto, quando você chega lá no final, vai estar errado, vai estar torto. Agora, se na forração você fez alguma coisa errada, deu algum problema, na forração você consegue arrumar aquilo ali. Eu digo que é a mesma coisa que uma casa, o projeto de uma casa. O mais importante da casa é o alicerce dela, é o que vai dar estrutura na casa, o que vai dar segurança na casa, de que qualquer vento não vai derrubar ela. É a mesma coisa na cartonagem. Então, você se preocupa com esse início, com o projeto. É por isso que eu foco tanto nisso dentro do Cartonagem Raiz Criativa, que é essa parte a mais importante, a medida é mais importante. E, consequentemente, te dá liberdade de fazer outros formatos, porque você entende muito bem como que funciona isso, tá? Então, vamos lá. Aqui agora, eu vou passar um traço aqui, que eu vou ligar esses 2 pontos aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Eu vou riscar, não basta eu colocar a minha régua nos traçados que eu fiz. É importante que eu também, aqui, ó, nas bordinhas de baixo, ele esteja centralizado. Então, agora eu vim e faço o risco. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Mas lembra que tinha um lado do papelão que estava torto? Então, eu preciso ver qual parte que é. Não é essa tá bonitinha, tá tudo retinho, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar 5 centímetros, que é a lateral, porque aqui foi uma lateral, aqui vai ser outra. 5 centímetros. E vou riscar a mesma coisa de novo. Pronto. Esse lado da outra lateral, eu não vou poder fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tá torto. Então, se eu usar isso aqui como, essa lateralzinha aqui, a bordinha como parâmetro, eu vou riscar torto o meu projeto. Então, eu tenho que partir com ele daqui. A caixa, ela não tem 10 centímetros de comprimento? Então, eu vou marcar aqui, usando o traçado que eu fiz, 10 centímetros. Tá? Vou colocar a régua bem certinho, o 10 aqui, ó, em cima e embaixo, e vou marcar. Aqui, mesma coisa. Outro detalhe importante na régua de metal é que você pode riscar aqui, ó, já no início dela, que já vai contar pra você. As réguas acrílico, tem algumas de metal também que é assim, eu já encontrei aqui algumas assim.
ela tem uma bordinha aqui que não tem marcação nenhuma. Então, você precisa fazer a marcação, tipo, aqui em cima na régua, sabe? E isso não é legal. E quando você marcar, nada de fazer bolinha. A bolinha não é marcação. Você tem que fazer risco, porque é aqui que vai passar o seu estilete. A bolinha não é interessante para você usar na cartonagem, tá? Então, ó, já marquei ali. Então, se ela tem 10 centímetros de comprimento, a largura dela vai ter 8. Então, aqui eu já marquei o comprimento. Aqui, então, eu vou marcar a largura dela, que é 8. É o mesmo processo. Posiciona a régua sempre no lugar certo e faz o seu traçado. Tá? Aí, aqui, eu vou unir os pontos. Eu vou por aqui embaixo e lá em cima, ó, certifico de que tá tudo no lugar certo e venho e traço. Então, eu já tenho aqui a lateral de 3 lados. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só risca quando você tiver certeza de que a régua tá no lugar certo, tá? Pronto, esse era o lado torto do meu papelão. Aqui eu sei que ele tá torto, mas aqui eu sei que ele tá reto. Então, eu venho aqui agora e marco 5 centímetros, 5 centímetros. E mais uma vez eu vou traçar aqui. Pronto. Então, eu tenho a minha caixa já riscada. Essa parte aqui é o cantinho, eu não uso, essa daqui também não, essa não e essa não. O que me importa na caixa é isso aqui, ó, tá? Aqui também eu tenho que acertar, porque ele não ficou com 5 centímetros, né? Então, eu tenho que arrumar aqui também. Todas as laterais, 5 centímetros de altura. Certo? Tudo prontinho. Agora, nós vamos cortar essa parte. Se você quer fazer essa caixa na mesma medida, 10 por 8, mas quer fazer ela mais alta ou mais baixa, você não precisa mexer nessa estrutura aqui do 10 por 8. Você vai mexer somente na lateral, que é a lateral da caixa, a paredinha da caixa, o que dá a profundidade dela, tá? Então, você mexe só nela e faz a altura que você quer. Na hora de cortar essa caixa, um detalhe importante aqui. Nós vamos posicionar a régua bem certinho e você vai cortar de dentro para fora. Edi, mas eu tô com a régua já lá em cima, eu vou cortar lá de lá para cá também. Não pode? Pode, mas você vai ter que tomar muito cuidado pelo seguinte, ó. Você vem de lá pra cá. Quando chegar aqui, a tendência é você vir com o estilete até mais pra dentro aqui da caixa. E aí, você vem e corta com o estilete até um pouco mais aqui. Às vezes, a hora que você vai montar, o fundo dela não vai ficar retinho, ele vai ficar torto. Então, por essa razão, sempre corta de dentro pra fora. Além de você não pegar um pedaço de dentro da caixa, esse cantinho vai ficar perfeito. Ele não vai ficar com um pedacinho de papel ali, tá? Então, vai te dar mais precisão no seu corte. Olha só como que ele fica perfeitinho aqui no cantinho. Se eu fizer ao contrário, ele não vai ficar tão perfeito assim, certo? E todos os lados é cortado da mesma forma. O mesmo jeito que você cortou aqui, você vai cortar dos outros. Pronto. Todos os cantinhos da caixa já está cortado, mas agora eu preciso tirar essa
rebarba que tem aqui, né? Esse pedaço sobrando. Então, eu vou posicionar a régua e cortar. A régua e o corte aqui, você não precisa pôr força na mão do estilete, mas essa mão que segura a régua, ela tem que estar firme. Ó, quanto mais grosso for o papelão, mais vezes você precisa passar o estilete. Esse papelão aqui, ele tem 1,9, tá? Eu preciso passar 3 vezes para ele se separar. Pronto. Esse é o molde que nós vamos trabalhar nas outras caixas. Então, se você tem que fazer, por exemplo, 10 caixas iguais, essas aqui no mesmo tamanho, tudo igualzinho, o formato dela, você faz uma e usa ela como molde. E aí você tem uma produção muito mais rápida dessas caixas, né? E agora nós vamos fazer a tampa, que é o mesmo processo. Verifico se está tudo reto, verifico de todos os lados. Ó, aqui também tá estranho aqui, ó, ele não tá chegando aqui embaixo. Mas esse lado tá perfeito, então é aqui que eu vou começar. Percebe a diferença? Né? Então, é muito importante você seguir isso daí. Aqui a minha tampa, ela tem 10,5 por 8,5. A caixa tem 10 por 8, então eu preciso que a tampa tenha 5 milímetros a mais que a minha caixa, tanto no comprimento quanto na largura. É sempre assim, Edi? Sempre 5 milímetros? Não. Isso vai depender do material que você vai forrar. Se essa caixa fosse forrada com tecido, seria diferente a forma de calcular aqui o tamanho dela. Se ela fosse forrada com tecido tipo um tecido de algodãozinho, seria de um jeito. Se fosse um tecido mais grosso, um tecido de estofaria, um tecido mais grosso, seria outra medida, entendeu? Então, tudo isso você entende dentro do Cartonagem Raiz Criativa, é tudo muito explicado, porque a gente forra ela tanto com tecido quanto com papel, tá? Mas nesse caso aqui, como eu vou usar um papel, ele não tem relevo, porque existem papéis também com relevo, e aí você tem que levar isso em consideração, tá? Como ele é um papel liso, não tem esse problema, então eu vou utilizar 5 milímetros a mais que a caixa. Então, a tampa é 5 milímetros a mais. Em questão da altura da tampa, aqui na lateralzinha dela, isso fica a seu gosto. Tem gente que gosta maior, tem gente que gosta assim. Eu não gosto maior que a metade da caixa. Então, se ela tem 5, eu não vou fazer uma tampa de 3, por exemplo. De 2,5 vai ficar na metade, eu também não gosto. Então, eu prefiro que ela tenha 2, para ficar um pouquinho acima da metade da caixa. Mas é uma questão de gosto. Se você gosta dela maior, fique à vontade. Pode projetar a sua caixa aí na altura que você acha mais interessante. Se você quer fazer um projeto que a tampa veste a caixa todinha, que ela tenha tipo 5 centímetros de altura igual à caixa, pode também. É uma questão de gosto, tá? Não se prenda a isso. Fique à vontade. Aqui a gente tem liberdade para fazer da forma que a gente acha interessante, tá? Então, vamos lá. Essa minha lateral aqui, ela tem 2, então eu vou marcar a mesma coisa que a caixa. A mesma forma que você projetou, desenhou a sua caixa, é a mesma coisa que você vai fazer com a tampa. Lógico que alterando as medidas, né? Aqui a gente tem que considerar que é uma tampa. Então, vamos fazer aqui toda a marcação igualzinha foi feito na caixa. A mesma coisa desse lado. Deixa eu só verificar qual era o lado que estava torto. Vou seguir nesse daqui. Então, a caixa, ela tem 10,5, a tampa, né? Ela tem 10,5. Por 8,5.
E aqui é onde eu tinha problema no papel, então eu vou marcar daqui, ó. Pronto, a nossa tampa já está projetada. Viu como é rapidinho projetar uma peça? E agora é a hora do corte, que não muda nada também, é a mesma coisa. Pronto, nós temos aqui a caixa toda já riscada, cortada, pronta para a próxima etapa. E se você quer muito fazer essa caixa, mas está sem esse material aqui, que é o papelão, que é a base de tudo, mas tem aí um caderno de capa dura, você pode utilizar ele também. Para uma caixa pequena como essa, você pode utilizar um papelão mais fino. Então, esse que eu estou usando aqui, ele tem 1.9. Mas se você encontrar um papelão aí de 1.3, 1.5, até 1 milímetro, você vai conseguir fazer. Ela não vai ficar rígida como essa, vai ficar um pouco mais mole, mas para você ir pegando o jeitinho de trabalhar aqui com a cartonagem, é válido, pode fazer. Pelo menos as medidas você já vai começar a entender. Então, se não tem esse papelão adequado, faz com o que você acha aí na sua casa. O único que não vai dar certo para fazer esse tipo de caixa é o papelão de caixa de TV, caixa de mercado, sabe? Aquele lá não vai dar certo. Mas se você encontrar algum mais achatadinho, pode ser que ele dê para você fazer, pelo menos para saber aí as medidas e saber manusear essas ferramentas aí para fazer a peça, tá? Então não deixa de fazer não. Pega o material aí e faz a sua caixa, tá bom? Vamos lá agora. Próxima etapa, qual é? Eu falei que essa é uma caixa vincada. Então, ela é uma caixa e tampa apenas uma peça. Diferente das outras técnicas na cartonagem, que é como você fazer uma peça assim, só que com 5 peças separadas, né? Que seria a base e as laterais, e você vai montando ela. Essa aqui, ela é prática porque é uma só. Então, a próxima etapa agora é vincar, mas eu quero mostrar para você no caso dela ser o seu molde. Então, como que você vai utilizar o molde? Aqui eu tenho o papelão e aqui eu tenho a minha peça. Eu vou centralizar ela no papelão aqui, ó, mas é lógico que eu tenho que verificar se ele tá reto. Então, ele tá reto nos dois lados. Esse lado não me importa. O que me importa é aqui onde eu vou começar. Então, eu tenho meu papelão aqui reto e eu vou centralizar a minha peça aqui, ó, batendo as bordinhas certinho. Aí, Edi, eu tenho um papelão aqui, eu quero usar o molde e o papelão tá todo torto. Eu não quero, não tem nem como arrumar, porque ele tá todo torto de todos os lados. Então, centraliza o seu molde no papelão e aí você vai perder aqui as bordinhas que ele tá torto mesmo. Aí você não precisa se preocupar com o esquadro, tá? Mas nesse caso aqui eu vou arrumar tudo direitinho pra ficar bordinha com bordinha. Pronto, ele tá certinho. E agora eu vou riscar. Certifica de que tá realmente bem certinho mesmo, tá? Pra não dar diferença. Pronto, tá na posição certa. Agora eu vou fazer o risco aqui dele. Sempre com a ponta da lapiseira voltada para dentro e não para fora. Se você riscar assim, vai dar diferença no tamanho da sua peça. Então, sempre a ponta da lapiseira para dentro, tá? E aí, você vai riscar toda a parte. Cuidado para
não sair do lugar, tá? Pra não ficar nada torto. Pronto, a sua caixa já tá riscada. E aí, na hora de fazer a tampa, aqui não vai dar, porque o papel ficou curto, né? Mas digamos que você tem um papelão grande aí, você vai riscar várias ao mesmo tempo. Então, o que você faz? A próxima, você centraliza ela aqui, ó, bem em cima do risco da outra que você fez, tá? E aí, você faz o risco que você precisa. Você traça aqui todo o formato dela. Por quê? Com isso, você vai economizar papel, porque você não dá um espaço aqui, você não vai perder esse pedaço. Você colocando em cima, na hora de cortar, né? Na hora de você cortar aqui, você já tá cortando as duas no mesmo corte, você já corta os dois lados. Então, facilita bastante você deixar uma grudadinha na outra, tá? Economiza papelão, economiza tempo de corte e assim você tem sua peça. E um molde desse, ele dura muito. Então, você vai projetar a sua caixa aí, ó, se é um tamanho que você... se você comercializa principalmente, e é um tamanho que você usa com muita frequência, vale a pena você deixar um pronto. Surgiu um pedido dele, surgiu um presente para você dar, vai lá, risca rapidinho, você faz a sua peça, tá? Então, é isso o molde, e o melhor de tudo, né? Feito por você, é lógico. Então, tá aqui o molde. Agora, nós vamos, então, dar continuidade aqui na nossa peça. Eu falei que é uma caixa vincada, então agora nós vamos vincar. O que é vincar? É fazer o corte, o meio corte dela aqui, pra gente dobrar a lateralzinha dela e conseguir fazer a caixa. Então, como que eu faço isso? Ouve o barulho. Eu bati ela na parede, então olha só como que tá reto. Aí eu venho com estilete e vou fazer o meio corte. Se eu fizer muito forte, se eu passar várias vezes o estilete, as partes vão se separar. Então, essa não é a minha intenção. Eu tenho que fazer de um jeito que eu consiga virar ela. Só que eu não posso passar ele fraquinho também, porque vai entortar tudo e não vai fazer esse vinco bonito, tá? Está toda vincada, prontinha para receber a forração do lado interno dela, tá? Mas eu vou vincar a tampa também, que não muda, é a mesma coisa, tá? Tudo igual. O mesmo processo que você faz na caixa, você faz na tampa. Agora, para fazer a forração, nós vamos utilizar a cola. Coloco um pouquinho aqui no prato. Não precisa encher. Vou trazer o pratinho aqui para você ver como que carrega o rolinho. O rolinho tá limpo, né? Eu não usei ele ainda. Então, eu vou carregar. E como que eu carrego? Vou fazendo assim até vir cola nele inteiro. Não mergulho ele inteiro ali na cola, tá? Vem arrastando assim, que já é o suficiente. Para manter a placa de corte limpa, ter um trabalho limpo de cola, não ficar sujando tudo, eu gosto muito de utilizar esse tipo de papelão, porque ele chupa a cola, que vai sujar ele vai chupar a cola. Eu vou usar esse papelão por muito tempo, ele não fica enrolando nada, como se eu estivesse usando um papel craft ou alguma coisa assim. Ele não suja o meu tecido ou o meu papel, então eu gosto muito de trabalhar com o papelão, tá?
E aí eu uso ele assim. Aqui eu vou fazer a forração da parte interna. Então, quando nós vincamos, é a parte externa que é vincada, tá? E aqui a parte interna. Então, eu vou passar cola. Em toda a parte. Certifica de que tem cola em tudo. E aí, você centraliza a sua peça aqui. Olha, a espátula para alisar, tirar a bolha. E agora, esses cantinhos, nós vamos tirar ele daqui. Então, com o estilete, vem e retira. Sujou um pouquinho de cola, ó, tá vendo a importância de ter a toalhinha do lado? Porque a gente já limpa a ferramenta. Eu gosto de manter as laterais da caixa no mesmo tamanho, na mesma proporção, porque às vezes, conforme você vai fazer a forração, dá pra ver. E se tá tudo alinhado, é um trabalho mais bonito, mais caprichado, então por isso eu gosto de manter ele retinho, tá? Então aqui agora eu vou cortar o excesso para que ele fique mais ou menos ali do mesmo tamanho, tá? Então eu vou tirar aqui o excesso. E agora, com o pincel, eu vou passar a cola no papel. Esse papel é um pouco duro, então eu gosto de passar cola nele para ele depois colar com mais facilidade. Ó, sujei aqui de cola, eu já venho com a toalhinha e limpo. E aí, eu colo pra cá. Esse movimento que eu faço pra frente é pra limpar a minha espátula na toalha. Porque quando a gente arrasta pra cá, a espátula geralmente fica suja de cola aqui. E aí, se eu volto ela de novo aqui, ela vai sujar a minha peça do lado de cá. Então, por isso eu sempre limpo. Passo ali e já limpo. Aqui a cola secou, ela não tá grudando direito, vou passar de novo. Tá vendo, ó? Sujei a espátula de cola. Então, se eu voltar a fazer isso, vai lambuzar aqui minha peça. Eu não quero, então por isso eu sempre tenho a toalhinha ali do lado pra limpar. Pronto, a minha caixa já foi forrada por dentro e agora eu vou montar essa caixa. E como que eu faço isso? Só fazer mais um pedacinho aqui, ó, que tá descolando. Faço isso e passo a cola aqui nessa bordinha. Eu não faço compensação nessa caixa, porque não tem necessidade, tá? Se fosse um papelão mais grosso, aí sim, mas não tem necessidade aqui. E quando se trata de caixa vincada, você usar um papelão grosso, o máximo 1.9, tá? 1.9, 2 milímetros aí. O máximo, porque o vinco dele fica muito feio, fica muito grosseiro. Então, se é uma caixa maior, eu uso uma outra forma de fazer a cartonagem, que é aquelas pecinhas todas separadas, sabe? Eu acho que fica bem melhor. E esse tipo de caixa aqui você pode fazer com pequenininha, principalmente com papelão mais fino.
não tem necessidade da compensação aqui. Essa fita crepe, ela vai sair daqui, então eu preciso que essa caixa ela seque, tá? Ela vai secar, depois de sequinha eu retiro a fita crepe para fazer a forração do lado externo dela, tá? Então aqui ela já tá pronta, já tá certinha aqui. Seca, retira a fita crepe. Se é um papel com textura, um papel mais grosso, não precisa tirar a fita porque não vai perceber. Então, a função de estar tirando essa fita é para depois da forração você não perceber que tem alguma coisa ali por baixo, tá? Então, é só por causa disso. Mas se é um papel grosso, com textura, que não vai perceber, aí não precisa, deixa a fita crepe, que não tem problema nenhum, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui na tampa. Não muda nada, é a mesma coisa que eu fiz lá na caixa, eu vou fazer aqui na tampa também. E a mesma coisa aqui também, vou passar cola. Pronto, toda forrada por dentro. Agora é o mesmo processo na hora de montar. Você observou que eu não tô colocando a fita em cima aqui do meu papel, da bordinha? Olha só a caixa. Eu sempre coloquei para baixo. Por quê? Na hora que eu for retirar essa fita, corre o risco de eu tirar um pedaço do papel também, desbotar. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele fique perfeitinho. Por isso que eu tô colocando a fita crepe para baixo, tá? Para não correr esse risco. Porque às vezes, quando solta um pedaço desse papel, o que que acontece? Na hora que você faz a forração depois, vai aparecer a marca. Fica tipo um relevo, sabe? Então, aí, passando a mão, você sente. Isso eu não gosto. Então, por isso que eu ponho pra baixo. Pra não correr esse problema aí, não ter esse problema. Pronto. Prontinho. Caixa e tampa já estão montadas, tudo certinho por dentro. Agora ela precisa receber a forração pelo lado externo, que também será com papel, e é um papel de presente, que será esse aqui. Então, qualquer papel de presente, papel de seda, guardanapo de papel, qualquer papel nós utilizamos
na cartonagem raiz criativa, tá? Papel, recebeu o cola, ele colou bonitinho, a gente pode usar normal na cartonagem raiz. Por isso que você tem liberdade de criar, né? Liberdade de criação, porque você usa o papel que você quer, né? O material que você deseja ali para fazer a forração da sua peça. Você não fica limitada a um tipo só. Você tem liberdade. Então agora nós vamos esperar secar para fazer a forração dela por fora. Nossa caixa já secou e agora ela vai receber a forração externa. Vamos lá. Eu já cortei a tira, que isso facilita muito e economiza muito material também. Então, se a caixa tem 5 centímetros de altura, eu vou cortar tipo 6 centímetros, 5,5, é só o tanto para virar aqui embaixo. E como essa bordinha, ela veio para fora, a gente vai fazer uma forração invisível, então você não vai ver o acabamento do papel externo do lado interno da caixa. Interno ela fica bonitinha assim e por fora ele vai ficar rente. Só que, por exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui, esse lado, ele não tá cortado certo, então eu não posso usar ele aqui porque vai ficar assim. Eu vou virar e usar ele do outro lado onde tá tudo retinho, tá vendo? Ó? Então ele vai ficar bem na bordinha da caixa, vai ficar um acabamento super bonito, bem feitinho, sem desperdício de material. E como essa caixa, ela foi colada só esse pontinho aqui, ela corre o risco de na hora de você passar a espátula, se for com força, ela descolar. Então, por isso, sempre mantenha o dedo pro lado de dentro, tá vendo? Esse dedo aqui, ele não tá por acaso, ele tá aqui pra me dar firmeza aqui na lateral da caixa. Então, ele tá como uma segurança aqui, tá? Então, você coloca o dedo ali, passa um pouquinho de cola do lado de cá, que é onde a gente vai começar a nossa forração, e vem passando a cola aqui. E aí, você põe um pouquinho pra cá, tipo meio centímetro, e estica o papel até lá no final. E passa a espátula. E vai fazendo isso tudo em volta da caixa. Por isso que essa tira aqui, ela precisa estar bem retinha, tá? Senão vai ficar ruim no trabalho. Cheguei no final e agora para cortar, o papel tá aqui, eu trago ele pra mim, vinco aqui, pode ser com a unha mesmo, se você não quiser, passa a espátula. E com o estilete, você vai cortar. E olha só, o corte aqui, ele fica perfeito, mas para isso você precisa estar com a lâmina do seu estilete limpa. Quando nós fazemos esse tipo de caixa em muitas quantidades, a tendência é a lâmina ir sujando. Então, por isso que você precisa sempre estar limpando ela, para ela ficar bem limpinha, que é no corpinho da lâmina aqui, ó, no meio dela que você usa. Enquanto a gente utiliza a ponta para cortar o papelão, para fazer a forração, nós utilizamos aqui o meio da lâmina, tá? Então, ela tem que estar bem limpinha. E aqui agora a gente faz o acabamento. Esse meu papel, ele tava torto de um lado. Então, você pode ver que aqui, ó, ele tá com um tamanho e aqui ele tá maior. Eu gosto de refilar para que ele fique tudo certinho, porque a gente vê isso depois da forração, tá? Então, você percebe onde ele começou a ficar grande.
Então, o meu, ele começou a ficar grande aqui, ó. Então, eu venho aqui e começo a acertar pra ficar tudo igualado. Tá vendo, ó? Agora ele tá tudo bonitinho. Vou colocar um pouco mais de cola aqui, que acabou. E eu vou passar cola no próprio papel de presente pra ele ficar mais macio, tá? Porque ele é um pouco duro. E aí, na hora de virar, ele tá mais gostoso de trabalhar. Se você estivesse trabalhando com papel de seda, aí é o contrário, porque o papel de seda é muito fininho. Então, você não pode passar cola nele. E pra ficar um acabamento bonito, você, se vai virar esse lado maior primeiro, o outro lado ali também você vai virar ele, tá? Então, aqui eu venho e viro esse. Pra depois virar os ladinhos menores. Olha só. Já está toda bonitinha. Agora, nós vamos fazer o fundo dela. É só passar a cola. Eu vou centralizar o papel, ó, ele tá reto aqui. Eu vou centralizar ele aqui na bordinha de 2 lados. E aí, eu só preciso refilar 2 lados. Não preciso cortar esses aqui, porque já está certinho. Mas se o seu papel estiver torto, aí precisa cortar todos os lados depois, tá? Ó. Pode pegar a toalhinha, dar uma passadinha de leve, pra dar uma sentadinha no papel. E pronto, a caixa ela já está toda forradinha, bonitinha aqui, ó. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a tampa. Vamos ver a tira se ela tá retinha, qual lado que tá reto, pra não dar problema depois. Vamos ver se esse aqui tá. Tá. Então, vamos lá. Então, olha, atente na hora de fazer esse tipo de forração que a sua tira precisa estar reta, pelo menos de um lado, tá? Porque como essa bordinha, ela é invisível assim, então você precisa ter o papel bem retinho pra ficar bem bonitinho aqui, tá bom? Atenta nisso. Chegou no acabamento, é a mesma coisa. A tampa eu não vou precisar cortar, refilar, porque ela ficou certinho. Então, é só passar a cola.
E a mesma coisa a gente faz na parte de cima da tampa também. Prontinho, a caixa já ficou pronta, fechando bonitinho. E percebe como ela é rapidinha de ficar pronta. Rapidinha para você entregar também para a pessoa que quer presentear ou para um cliente de repente, porque ela já não precisa ficar com nenhum tipo de fita para segurar até secar, ela já está pronta. Usamos pouquíssimas ferramentas, quase nada, muitas coisas você pode ter aí na sua casa já. E ela é prática, rápida e fácil de fazer. E pode ser trabalhada com molde, o que facilita muito também o nosso trabalho. E dentro do cartonagem raiz, você aprende essa peça, mas você também aprende muitas outras peças, forrando no tecido, forrando no papel, outros formatos. E é isso que você precisa ter para seguir na cartonagem, é ter criatividade, conhecimento do método, conhecimento de materiais, para que você possa ter liberdade de criação e não ter medo de fazer uma peça e achar que corta torto. Você pode ver hoje que as medidas é muito importante e esse é o ponto forte do cartonagem raiz criativa, medidas e formatos, ok? Vamos seguir com o vídeo que tem mais informações importantes para você e eu quero ver as suas caixas prontas aí. Quando fizer, me marca que eu vou adorar ver suas criações aí vindas da aula de hoje. Lembre-se, a cartonagem é uma porta para um mundo de infinitas possibilidades criativas. Ela vai muito além de simples caixas quadradas e retangulares. E com o método cartonagem raiz criativa, você vai aprender a transformar qualquer ideia em realidade. Imagine só, passear pelas ruas, olhar um objeto e visualizar como você poderia recriá-lo em cartonagem com suas próprias mãos. Minha missão é facilitar o seu aprendizado para que você possa criar com confiança, liberando sua criatividade para produzir peças que nunca imaginou ser possível. E com isso vender mais, se essa for a sua vontade. O objetivo do curso é capacitar você a dominar completamente a arte da cartonagem, permitindo criar peças únicas com total autonomia sobre medidas, formatos e técnicas de forração. O curso visa transformar sua paixão pela cartonagem em uma atividade tanto prazerosa quanto potencialmente lucrativa. O método foca no ensino detalhado das técnicas de cartonagem, desde a escolha dos materiais até o acabamento final das peças, com instruções passo a passo. Você aprenderá a medir, cortar e forrar com precisão, utilizando ferramentas simples e eficazes. Este método é projetado para garantir que qualquer pessoa, independentemente do seu nível de habilidade, possa criar diversos formatos de caixas e personalizá-las de maneira criativa. Ao concluir o curso, você não vai apenas adquirir técnicas, mas também benefícios emocionais e psicológicos significativos. A cartonagem como hobby criativo pode servir como uma arte terapêutica, melhorando a autoestima, aumentando o foco, aliviando a ansiedade. Além disso, a habilidade de criar peças decorativas e funcionais proporciona uma sensação de realização e pode abrir portas para oportunidades de mercado, permitindo que você venda suas criações e potencialmente aumente sua renda. O método cartonagem raiz criativa oferece um caminho completo para aprender a arte da cartonagem, combinando técnicas fundamentais com
toques criativos que permitem a personalização total das criações. Este método é destinado a transformar sua paixão em habilidade, capacitando você a se tornar uma criadora, confiante e independente. Este curso oferece todas as ferramentas necessárias para que você possa não só aprender a fazer cartonagem, mas também transformar essa habilidade em uma expressão de sua identidade e criatividade. Descubra a arte da cartonagem com a garantia Cartoneira Criativa. Liberte-se para explorar o mundo da cartonagem sem qualquer risco. Nosso programa oferece uma garantia incondicional de 15 dias. Se dentro desse período você achar que a cartonagem não é para você, reembolsaremos cada centavo. Queremos que você se sinta totalmente confortável com a sua jornada criativa. Bônus exclusivo que impulsiona seu potencial: planilha de precificação automática. Não tenha dúvidas sobre quanto cobrar. Insira os custos e o seu lucro desejado e a nossa planilha faz o resto. Simplifique seus negócios e garanta que cada peça seja lucrativa. Ele tem a bolinha onde você vai estar colocando uma luz contínua. Aula de fotografia para cartonagem. Capture a beleza de suas criações com uma aula especial de fotografia, conduzida por uma profissional. Aprenda a usar luz, ângulo, composição para fazer suas peças brilharem usando o seu próprio celular. Suporte personalizado para uma jornada sem obstáculos. Você não está sozinha. É tão bom ter alguém sempre pronto para ajudar quando a gente precisa, né? E é por isso que você terá acesso direto ao meu WhatsApp para resolver dúvidas e receber a orientação que precisar. Além disso, participe das aulas semanais ao vivo para aprofundar o seu conhecimento e compartilhar as suas conquistas. Resultados que você verá e sentirá. Ao final do curso, você terá desenvolvido não apenas uma habilidade, mas uma forma de ver o mundo criativo da cartonagem. Você se transformará em uma artesã capaz de criar peças que vão muito além do convencional, inclusive aquelas que antes pareciam ser impossíveis de serem criadas por você. Elementos únicos do método Cartonagem Raiz Criativa. Esteja à frente com uma abordagem que enfatiza a inovação e a criatividade pessoal, garantindo que cada criação seja um reflexo do seu estilo próprio. Aprenda com quem caminhou na trilha da cartonagem por mais de 3 décadas e está aqui, pronta para compartilhar com você todo o conhecimento adquirido. Flexibilidade e acesso por 1 ano. Relaxe e aprenda no seu ritmo. Você tem 1 ano inteiro de acesso ao conteúdo do curso, permitindo que você absorva cada lição com a atenção que merece, sem pressa. Material didático e aulas práticas. Nossos módulos de aprendizado prático são projetados para uma compreensão imersiva e detalhada, com moldes e aulas práticas de explicação e execução. Receba um certificado de conclusão ao finalizar 100% do curso durante o período de acesso, comprovando sua dedicação e habilidade na cartonagem raiz criativa. Transforme sua paixão em profissão com o curso Cartonagem Raiz Criativa. Aprenda a criar múltiplos formatos e vender mais, explorando seu potencial criativo para produzir peças únicas. Ganhe independência financeira e satisfação pessoal, aproveitando os benefícios terapêuticos da cartonagem. Clique abaixo e comece hoje a moldar o seu futuro criativo com liberdade e segurança. Se aprender cartonagem faz parte dos seus objetivos, venha que eu estou te esperando. Nos encontraremos aqui no Cartonagem Raiz Criativa. Espero você para começarmos esta jornada juntas, explorando e criando maravilhas com as próprias mãos. Vamos transformar este objetivo em realidade. Espero por você!